palestra à noite, já eu aqui, boa noite a todos, boa tarde, boa tarde. Agora é a primeira vez na vida que eu faço uma palestra à tarde. Então, mas é um prazer estar aqui convidado. Eu gosto muito de casas pequenas, casas aconchegantes. Como eu brinquei com a irmã que estava na porta, pequena, azul da cor do céu, nos inspira tanto. Eu sempre tenho essa mesma energia lá em Morro Azul. Foi quando a Solange, que é companheira de vocês, me convidou para mim aqui. O Fred, nós nos encontramos várias vezes aí nas palestras, como sempre. Só fazendo um breve histórico, que vocês não me conhecem, eu me considero um espírita noviço. Eu entrei a primeira vez no Centro Espírita 12 anos atrás, em julho de 2012. Até essa data eu era um agnóstico absolutamente convicto. Não acreditava, sabia que havia alguma coisa que ia gerir tudo isso. Mas não acreditava, São Tomé, nunca vi para crer, nada me convencia, até que através de um amigo alemão, que era meu colega, era meu concorrente de trabalho, um dia ele me deu um livro para ler, esse livro mudou a minha vida, aí ele me chamou para ir no Centro Espírita, e eu disse, mas você é espírita? Ele disse, sou. Inclusive sou da Umbanda também, batizado no centro de Umbanda. Eu quase caí para trás de um alemão de olhos azuis, ser de Umbanda e ser espírita. E eu, em julho, na segunda quinzena de julho de 2012, entrei no Centro Espírita pela primeira vez, esperando encontrar espíritos, etc. E tinha um auditório de cadeiras e tinha uma palestra. Esse foi outro choque para mim, palestra. Centro Espírita tem palestra, fiz uma ficha. Da próxima vez o senhor vai ser atendido por uma pessoa que vai fazer, né? Era o atendimento fraterno, na primeira vez só pode sentar, e tinha um português Patrício meu fazendo uma palestra sobre um tema espírita. Não entendi nada, mas descobri que Centro Espírita não tinha só espíritos e mesa branca, a minha cultura era essa, de mesa branca tinha palestras e a gente ouvia algumas coisas. Então, esse noviço aqui hoje, ele é meio pretencioso, gosta até de fazer palestra, e desde isso, o que me conquistou foi o fato do espiritismo ser uma ciência. Eu sou de base matemática, sempre trabalhei com matemática a vida toda, não sou matemático, mas matemática esteve sempre presente na minha vida, e era muito São Tomé ver para crer, e a leitura desse livro, mais o espiritismo. Logo depois eu estava lá no estudo, no primeiro dia, no meio do Evangelho falado, eu confesso que não entendia coisa nenhuma, né? Nada. Mas estou aqui 12 anos depois. Mudei para Miguel Pereira, 9 anos atrás, entrei no Joana d'Arc, sou um trabalhador do Joana d'Arc, trabalho no espaço, um tarefeiro, e faço umas palestras. Isso para mim é muito bom, me reconforta e me faz aprender. Aliás, o grande negócio de ser convidado é a oportunidade da gente estudar mais. A gente aprende para nós mesmos, e alguns, como eu, têm a pretensão de refletir esse conhecimento com vocês, que é o que eu pretendo fazer hoje. Então, noviço aqui, pretencioso, quer falar um pouquinho sobre a nossa doutrina espírita. E o tema de hoje é a justiça e o perdão. Assim, o livro que me trouxe era exatamente o Nosso Lar, do André Luiz. Foi o primeiro livro que eu li, passou uns 3 meses na prateleira, porque eu não vou ler esse negócio de espiritismo. Eu olhava para ele olhava para mim, olhava para ele, e um dia eu digo, eu vou ler esse negócio. Li em 2 noites, e foi isso que transformou a minha vida, e me transformou também como ser humano. Mas vamos nós. Vamos falar hoje da justiça e do perdão. Olha que tema bom, né? Bom da gente aprender, bom da gente falar. Nossa fundamentação doutrinária está lá no Evangelho, no capítulo 10, item 14, perdão das ofensas, mas principalmente no livro Céu e Inferno, ambos do nosso Allan Kardec. E eu vou abrir essa palestra com uma frase que os senhores vão entender no final, com certeza vão entender o porquê, mas ela é muito importante para ser registrada. Se quiser ser feliz por um momento, vingue-se, mas se quiser ser feliz pela vida toda, perdoe. Perdão é uma virtude muito importante para nós que somos espíritas, acreditando na evolução do nosso espírito, e perdoar, às vezes, é muito difícil, mas é uma virtude sublime. Os senhores vão entender, certamente já tem conhecimento da nossa doutrina, mas não vai entender porque eu faço isso. Então vamos começar com esta frase, que diz muito de uma outra frase muito usada por nós espíritas, que diz que,
O plantio é livre, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, porque Deus é bom. E baseado na lei do livre-arbítrio, Ele nos deixa plantar o que nós quisermos. Saindo da linguagem mais alegórica, Ele nos deixa fazer as escolhas que nós queremos. Porém, como diz também a nossa doutrina, a colheita é obrigatória. E nós colhemos aqui no plantão, não tem jeito de plantar banana nem colher maçã. Isso é impossível até na natureza. Mas a figura alegórica quer dizer que nós somos responsáveis por aquilo que fazemos e sofremos ou não as consequências daquilo que fazemos, mas a colheita é obrigatória. A questão é que às vezes nós só vemos a colheita e não vemos a semeadura. Nós às vezes encontramos pessoas que estão sofrendo e a gente diz, mas por que uma pessoa tão boa nunca fez mal a ninguém, sofre tanto? Essa é a época da colheita. A gente se esquece que a semeadura pode ter acontecido 2, 3 encarnações para trás. Foi quando, né? E existe uma coisa que se chama justiça divina, que nós vamos falar também, e a justiça divina, ela existe. Como, aliás, não existe a justiça humana também, nós temos a justiça para regular as relações das nossas sociedades, do Estado, porque senão todo mundo fazia o que queria e ninguém conseguiria se entender, mas a justiça divina é muito mais completa. E é por isso que a colheita é obrigatória. Então, dentro dos princípios da justiça divina, se nós fazemos o bem, nós fazemos as coisas que não contrariam as leis divinas, nós colhemos o bem e o bom. Se nós fazemos o mal, também colhemos o mal, porque sofremos as consequências da aplicação da justiça divina, que é obrigatória. E aí a gente só lembra, quando vê palestra, todo mundo diz, isso é um mundo de provas e expiações, as vicissitudes da vida, os sofrimentos, a gente só lembra disso, a gente só ouve muito mais isso do que nos lembrarmos que quando nós fazemos o bem, nós também colhemos o bem. Então eu trago uma frase aqui do Código Penal da Vida Futura, item 2, lá do Senhor Externo, que diz assim, toda imperfeição do espírito é, por sua vez, causa de sofrimento e privação de gozo. O gozo aqui tem o sentido de coisas boas, de emoções boas. Mas aí a gente só pensa nisso, né? Vicissitudes, sofrimentos desse planeta, de provas e expiações, esquecemos que, do mesmo modo, que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Quando a gente faz o bem, a gente não tem uma sensação tão boa. Quando a gente ajuda alguém, quando com a nossa palavra nós convencemos alguém de coisas boas, quando nós temos compaixão, quando nós ajudamos alguém, mesmo que nós temos o resultado da nossa ajuda, que essa pessoa se erre, que essa pessoa muda de vida, nós temos uma sensação, um gozo tão bom. E quando a gente se torna mais virtuoso, os nossos sofrimentos são amenizados, porque nós entendemos uma coisa que eu vou falar bastante hoje, o sofrimento é pedagógico, não é punitivo dentro da lei divina. É difícil, eu sei. A gente sofre, quando vê os outros sofrer, quando vê uma pessoa querida sofrer, quando nós sentimos o sofrimento, de vez em quando a gente esquece que é pedagógico. Isso não acontece por acaso. A gente só vê a colheita, mas um dia nós semeamos, mas a gente não se lembra, por uma razão proposital, como uma prova para a gente ver se os nossos princípios estão arraigados lá na nossa memória espiritual, o que a gente chama de inteligência espiritual, efetivamente se manifestam. Porque se você sofrer praguejando, você não está passando na prova. Difícil? Muito difícil. Mas toda virtude é difícil de ser alcançada. Então vamos lá. O que é o perdão? Na doutrina espírita nós temos 2 conceitos de perdão que se interligam, têm mecanismos diferentes, mas falam do perdão. Perdão de Deus, ou o que a gente chama de misericórdia divina, e o perdão dos homens, o perdão que nós precisamos ter, porque é uma virtude. Perdoar é uma virtude, perdoar é um caminho de elevação espiritual. Ou seja, para o homem é uma virtude, para Deus é um atributo. Assim como Deus é bom, justo, misericordioso, onipresente e onipotente, esse é um atributo de Deus, perdoar.
Deus é bondade infinita e misericórdia e sabedoria. Então, misericórdia é uma coisa divina. Antes de tudo, eu quero só relembrar os fundamentos que a gente fala assim, não, perdoar é muito fácil, né? Perdoar é uma virtude ótima. Aí você está em casa, tem um filho seu aí de 20 anos que foi para o colégio, de repente o cara foi assaltar ele por conta do celular, deu-lhe 2 tiros e matou. É fácil perdoar esse assaltante? É muito bom eu falar aqui em palestra, perdoe. Sim, fácil. Não é ser virtuoso, é difícil. Então, se nós nos lembrarmos que somos espíritos, antes de estarmos aqui encarnados, eu vestido com a capa de Omar, devo ter sido João Maria, outra encarnação, serei Pedro, e em outras encarnações, estou aqui para aprender, para me aperfeiçoar. Tenho vida eterna, o caminho da felicidade são as virtudes, e é isso que me eleva, não são os bens materiais que eu tenho, não, são as qualidades que eu adquiro. Se nós não nos lembrarmos bem do princípio espírita, eu falar, mas você precisa se perdoar, e mais, como eu vou dizer, você tem que se lembrar que a justiça divina vai ser feita, e cabe a Deus fazer a justiça, não cabe a nós fazer a justiça, porque se nós fizermos a justiça, nós somos o quê? Justiceiros e vingadores. Esse é o pior caminho que nós podemos tomar para a nossa evolução espiritual. Nem Jesus, com toda a sua elevação, condenou, porque quando ele viu que aquela adulta ia ser apedrejada, ele disse assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E quando todos pensaram, pararam um pouco e foram colocando as pedras e foram embora, a moça olhou para Jesus, bom, só sobrou ele, vou tomar uma pedrada. É claro, só sobrou ele. E ele olhou e disse assim: vai e não pegue mais. Ele no máximo julgou o fato, mas não julgou o espírito, não julgou aquele ser. Porque o único que tem todos os elementos para te julgar e fazer você submeter os mecanismos da justiça divina, como diz Ramatiz, as leis do cosmos, é Deus que te conhece de todo, que conhece o que você é por obras, palavras, mas uma coisa que ninguém vê, mas que mostra o nosso verdadeiro pensamento. Minha mãe, uma católica fervorosa, apesar de eu ser uma de nós, sempre me ensinou: meu filho, a gente peca por pensamentos, palavras e obras. Eu inverti a ordem só para deixar o pensamento no final. E nas aulas de catecismo, primeira comunhão, que eu também fiz, é óbvio, como muitos de vocês, né? O cara dizia: olha, você peca pelo que pensa. A diferença é que o pensamento nós não vemos. Os outros leem as nossas palavras, os nossos atos. E quantas vezes vocês pensaram assim: de matar esse desgraçado, se eu pudesse eu matava. Está todo mundo olhando, você está lá sério, sereno, de repente está pensando em matar um, está lá ajoelhadinho na igreja rezando. Ou aquele assassino de aluguel que vai na igreja, dá uma rezadinha, não deixa a polícia me pegar não, viu, Nossa Senhora? Então, a gente tem que lembrar disso. Esses são os fundamentos que eu coloco para então a gente evoluir. E vamos lá para o livro Céu e Inferno, no 29º item do capítulo 7, que ele diz assim, eu depois vou explicar o que tem esse capítulo. A misericórdia de Deus, eu vou ler e depois eu comento. Misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge fica exonerado e, enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre as consequências dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, não é inflexível, deixando sempre aberta a porta do retorno ao erro. Ó Deus, com a sua infinita misericórdia, o que nós deduzimos? Primeiro, Deus sempre nos perdoará, desde que, esse desde que é fundamental, a gente repare o mal que fez. Simples. Não vai te perdoar porque você é mais bonito, mais feio, mais elegante, não. Ele vem te perdoar depois de você cumprir aquilo da justiça divina. Quando você faz o mal, porque quando você não faz o mal, ele te elogia. Não tem nada para aplicar a justiça, assim como na terra. Tudo que nós fazemos de bem, nós não somos submetidos ao poder judiciário. Mas se nós fazemos de mal, pelo menos alguns que a justiça consegue pegar, vai ter outros que nunca conseguem. A gente é punido. Então,
mas Ele sempre te perdoará. A misericórdia de Deus é infinita, mas não é seca. Tudo vê, tudo sabe, inclusive o seu pensamento. E querer, né, sobe ali para o mundo espiritual, desencarna, chega lá em cima. Não, mas eu era dirigente espírita, eu fazia palestra, eu era tão bonzinho. Aí lá o cara que está vendo você diz assim: posso passar um filme do WhatsApp das 2, 3 últimas encarnações para ver se você era bonzinho? Não tinha WhatsApp, pois, né? Não, sim, bom, nem você sabe. Aí quando você vê um filme, você diz: meu Deus do céu, eu preciso reencarnar de novo, tem tanta expiação para cumprir. É isso. Nós somos aquilo que pensamos, e quantas vezes nós pensamos mal. A Haroldo outro dia, numa palestra, dizia assim: às vezes a gente vê umas pessoas tão bonitas, tão boas, espíritas, mas não só espíritas, são um doce de pessoas. Dizia assim: mas se tirar aquele corpinho, aquela capinha do espírito e botar outra capinha do homem das cavernas, encaixa perfeitamente, dá certinho. Quer ver? O espírito bom, o cara bonzinho, dá uma arranhada no carro novo e quebra uma lanterna. Meu Deus do céu, acabou de ele sair com um pedaço de pau querendo matar outro. Né? Então, vamos lá. A redenção das faces é um caminho sempre possível, sempre possível. Todos nós seremos perdoados. Para alguns demora mais do que outros. Né? A velocidade depende de você. Se você encarna com um projeto encarnatório de se redimir no caminho da expiação, que é o seu aprendizado, a pedagogia, para depois reparar o mal, mas você não faz, interrompe, vai levar uma. Quantos espíritos encarnam e reencarnam com os mesmos erros? Demora. Outros vão mais rápido. Nós que estudamos a doutrina, que temos o sentido, pelo menos fazemos uma força, né? Ou como diz lá no Espiritismo, domar nossos maus instintos. Dá um trabalho de domar esses maus instintos, meu Deus, dá trabalho. Só domar. Impedir que eles aflorem, né? Tipo, o cara bateu no meu carro novo, quebrou a lanterna, e eu tentando domar, ele não saiu um pedaço de pau, quebrar a dele também. Né? Isso já é um grande progresso, mas é isso. Então, e a misericórdia, afinal de contas, existe uma lei divina chamando lei do progresso. Todos nós, como diz Ramatiz, seremos arcanjos um dia. Cristo era um arcanjo. Todos nós agora, porque todos nós fomos condenados à evolução, todos nós somos condenados a ser espíritos puros. Agora, de repente, leva séculos e séculos de encarnação para a gente sair daqui, dos nós, né? Nosso time, que são dos imperfeitos, e a gente ao longo do tempo. Mas volto, se a gente não tiver convicção dos fundamentos do Espiritismo que mostrou, fica difícil entender isso. Precisamos ter essa convicção e entender o quanto é difícil ser virtuoso, ou seja, a lei do progresso diz que nós sempre caminharemos por bem. Deus é misericordioso, sempre vai nos perdoar, desde que a gente cumpra as etapas da lei divina. Ou seja, isso também faz parte da bondade divina, porque Ele é bondoso, justo e misericordioso. E o perdão faz parte da lei de caridade, que talvez seja a lei divina maior. Benevolência, indulgência e perdão. Os senhores se lembram que as 3 virtudes que compõem a virtude maior, que é a caridade, segundo Kardec, fora da caridade, não há salvação. Então esse é a justiça divina. Mas como é que é o caminho do perdão? Bom, você falou, está tudo muito bonito, aí está a justiça divina, mas como é que a gente caminha para esse perdão? O que é que a gente faz? Como é que cumpre esse ritual? Então vamos lá. O céu e o inferno, eu gosto de ler o resto do título do livro, tá? A justiça divina segundo o Espiritismo. Kardec escreveu do Pentateuco, dos 5 livros principais. Esse foi o penúltimo, depois desse teve a Gênesis. E Kardec escreveu isso como um resumo de tudo que, através do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns e do Evangelho, ele compilou dos Espíritos para dizer qual é o Código Penal da vida futura, que é um nome assim que espanta, né? Parece Código Penal, punição. Não, punição não. Apenas Kardec usou aí, está lá no título, querendo dizer que quando nós erramos e contrariamos as leis divinas, você tem um processo a dizer. Ele diz que isso é deduzida das observações dos fatos, porque pode ser resumido nos seguintes pontos. São só
33 pontos, nada parecido com o nosso Código Penal, são só 33 pontos que ele elencou. Olha, o Céu e Inferno é um livro interessante, que na primeira metade ele fala de tudo o que é para a evolução e o mecanismo de aperfeiçoamento do espírito. E na segunda metade ele descreve os casos. Aí é que você entende o que é uma expiação, o que é uma encarnação difícil, o que é a família como um lugar para você resolver problemas da semeadura lá de trás, que você não consegue entender porque você só vê a colheita. São insondáveis os caminhos de Deus que Ele nos coloca para a gente colher aquilo que plantou. Realmente a gente não entende, de nós mesmos e de outras pessoas, mas Deus não falha na sua justiça, por isso que Ele... Então, ele tem lá no item 16 o grande caminho do perdão. Qual é? Eu vou ler depois detalhe. O arrependimento, quanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. Aí o caminho. O arrependimento suaviza os travos da expiação é difícil sempre, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. É quando o cara pede para encarnar numa situação para ele poder entender o mal que fez. Somente a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo a causa. A lei de vinagre, justiça divina é dura. Você se arrepende, você aprende pela dor, como eu vou dizer, e você precisa reparar o mal que fez. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Por quê? Porque se fosse só, eu vou comentar aqui, se fosse só o arrependimento e a expiação, mas o dano que você causou, a consequência do dano que você causou, uma linguagem mais simples, o estrago que você fez, como é que fica? Para aquele espírito que você causou o mal, a justiça divina faz a reparação, e eu depois falo alguns exemplos, mas não é filosofar. Então vamos lá, arrependimento, expiação e reparação são o grande caminho. Não, essas fases precisam ser seguidas, não necessariamente nessa ordem, mas porque às vezes você, com um espírito um pouco mais elevado, ele faz um planejamento reencarnatório para se redimir das faltas em expiações, em situações gravíssimas. Tem gente que pede para vir sem a perna, onde precisa vir sem a perna. Vou contar um caso de Chico rapidinho, que foi levado naqueles atendimentos lá em Uberaba, lá no centro de Chico. Chegou uma mãe com uma menina surda, cega, sem os braços e com gangrena nas 2 pernas, prestes a ser amputada. Olha que situação. E foi levado ao Chico, porque não estavam querendo que os médicos dizem, precisa amputar estas pernas. E aí Chico pegou, olhou, ouviu a conversa, olhou para ele, refletiu um tempo, disse assim, deixa eu ver amputar. Nós temos que Chico, não vamos mostrar, deixa eu ver amputar. Aí depois o Chico, numa conversa com alguém que escreveu os caras, disse assim, essa moça já está na 10ª tentativa de suicídio. Ela pediu para vir assim, para não tentar de novo. Só que mesmo com as pernas, ela está querendo, pensando, com a ideação de se suicidar mais uma vez. E a espiritualidade, a pedido dela, disse que ela precisa não ter as pernas para ela não suicidar de novo. Está lá, por causa de Chico, quem quiser ler o livro de Chico. Imagine, a gente olha, meu Deus, você cega. Uma cega, surda, muda, não com os braços, nasceu só com assim, as pontinhas dos braços, está com gangrena na perna, vão amputar as pernas, meu Deus! A gente só vê a colheita, não vê a semeadura. E o suicídio, dentro da justiça divina, é um crime grave. Ela pediu para vir assim, e aquilo era um remédio para ela não tentar, porque mesmo só com as pernas ela já estava com ideação suicida. É isso. Esse é o caminho que a gente... Então, o arrependimento é quando você diz assim, eu não devia ter feito isso. Quantas vezes na nossa própria encarnação nós descobrimos isso, né? Eu não devia ter ido contra a lei de Deus. Isso
Isso é fundamental, é o passo inicial, você se arrepender e tomou consciência que errou. Basta? Não, seria muito fácil. Não é. Eu matei um cara, mas estou arrependido e acabou. Não acabou, não. Acabou, porque isso não basta, mas é o primeiro passo para você entender o que é que você precisa saber para atender. E o segundo passo é expiação. E isso toda palestra espírita fala expiação. É uma maravilha, né? Nosso planeta, vicissitudes da vida. Os senhores estão cansados de ouvir esse negócio, mas estamos no planeta dela. Mas o que é expiação? É você receber as consequências do mal. É um ditado que a gente não ouve falar, a gente aprende pela dor e pelo amor. Sabe por que a gente aprende pela dor? Porque a gente sente a dor que um dia a gente causou. Nocautear é bom, né? A gente pegou você nocauteado. Dar um golpe no outro é ótimo, quando você tem lucro e, bom, o cara não percebeu, enganei ele e deu um golpe. Quando você leva um. Você dá um golpe de 100, vale 100. Quando você leva um golpe de 50, vale por 2.000, porque foi na sua pele. Então, a expiação é um sofrimento igualzinho. Está lá uma frase de Kardec que é fundamental, eu cito sempre. O homem sofre tudo aquilo que fez outro homem sofrer. O homem aí não é sexo, é ser humano. Sofre tudo que fez outro homem sofrer. Para você aprender pela dor, para você dizer assim, se você já está arrependido, diz assim, puxa, eu fiz isso. Você traiu, você enganou, você matou, qualquer coisa de mal que você fez. Aí o sujeito diz, puxa vida, eu errei. E é pedagógico, não é punitivo. Sabe por quê? Punição não resolve nada. Punição não resolve. Quando eu sinto a dor que causei, eu tenho certeza que eu não quero passar de novo por isso. Então, se eu me arrependi, se eu passo pela dor, se você está se elevando, se você está melhorando como isso, se você não estiver melhorando, eu vou fazer de novo. Como disse o Haroldo na palestra, que era Haroldo de Direito, quando ele estava no crime, estava entrevistando o sujeito que estava sendo condenado pelo 18º homicídio. E o Haroldo lá no interrogatório disse, mas meu filho, você já matou 17, esse é o 18º. Não, doutor, eu não matei. Eu executei. Ué, executou sim. Era tudo espírito ruim. Era tudo espírito ruim, doutor. Não prestava nenhum. Aí eles me pedem e eu faço justiça. Adianta? Arrependimento? Mas a justiça divina, o Haroldo disse que na sala do interrogatório estava um clima que ele tinha que sair. Que era tanto obsessor no cara que ele disse, meu Deus, eu não respirava. Eu falava com um cara e estava aquele peso na sala de claro. Tem obsessora dar com o pau em cima do sujeito, né? Essa é uma das coisas que a espiritualidade traz. Ou seja, então, você realmente se coloca no lugar do outro, quando a gente diz que é pedagógico, e o arrependimento se consolida. Mas eu gosto de lembrar sempre que toda a perfeição adquirida é fruto de gozos e atenuantes de sofrimento. É o aprendizado pelo amor. É tão bom quando a gente faz o bem. É tão bom quando a gente tem um efeito, a sensação é tão gostosa que a gente tem até vontade de fazer o bem de novo. E aí a gente começa a ser virtuoso. Esse é o nosso processo de elevação. Mas essa virada de chave é difícil. É difícil. Porque a gente ainda é espírito imperfeito. A gente tem aqueles sentimentos que estão lá no fundo, às vezes guardadinhos, mas eles emergem em algum momento. Então vamos lá. Reparação. Começa com arrependimento, entendeu que fez o mal, sentiu na pele o dano que causou e aprendeu a jamais repetir. Mas falta reparar o estrago. É como se eu tivesse derrubado essa parede, aberto um buraco nessa parede, aí eu estou aqui, um dia tem uma chuva, entra água, molha tudo, me molha na minha casa. Meu Deus, para que eu abri esse buraco nesta parede? A expiação é a chuva que estragou toda a sua casa, você enxugou, mas enquanto você não está no buraco, você não reparou o mal. Estou usando um exemplo físico só para entender o que é reparação. Então, aquele sujeito que matou o teu filho, o dano que ele causou ao teu filho e aos pais, e aquela pessoa toda, aquele jovem que estava no começo da vida, do seu processo encarnatório como espírito,
de todas as esperanças que ele tinha, o que ele podia ser, quem vai reparar o mal do filho? Adianta ele se arrepender? Adianta aquele que matou espiar? E aí, reparar o mal? Aí esse menino um dia vem como filho dele, e ele que matou vai ter que dar amor e cuidar desse filho, que se também não se levou como espírito, vai detestar ele, apesar de todo o carinho. Aí ele vai aprender o que é amor, e vai ter que dar muito amor para fazer esse espírito que na outra encarnação veio como filho dele, aquilo que ele deixou de fazer, que ele impediu que a vida normal fizesse. Isso é um exemplo de encarnações de reparação. E a gente não se arrisca a muitos exemplos, porque os caminhos de Deus são absolutamente insondáveis quando a gente fala da aplicação da justiça divina. O exemplo que eu dei nos cálculos de Chico, por exemplo, mas você entender, meu Deus do céu, o que esta moça fez para nascer assim? Suicidou-se 10 vezes consecutivas, em 10 encarnações. E pedia que não tivesse perna para não se suicidar mais uma. Então Chico disse, deixa ela perder a perna. É processo pedagógico. E aí eu faço uma comparação com a justiça humana. Eu botei aqui um crime, matou num latrocínio, num assalto, matou um pai de família, rico de família, mulher, 2 filhos, e aí? Ele estava voltando para a casa do trabalho, o cara achou que ele ia reagir, deu 2 tiros. Fugitivo da justiça, tinha umas 5 condenações, e mais uma vez ele matou, porque o cara ia agredir, deu 2 tiros e matou no meio da rua. Né? Como é que acontece isso na justiça humana? Ele vai ser preso. Se for, não vai. Investigado, julgado, condenado a ficar preso um certo tempo, isolado da sociedade e depois libertado. Vamos fazer um comparativo, justiça humana e justiça divina. Tem alguma obrigação de arrependimento? Ele vai ficar isolado um tempo. Se a gente for botar no plano da justiça divina, pode considerar esse isolamento uma expiação. Precisa ter arrependimento. Depois que ele está livre, ele precisa reparar o dano que causou. Essa mãe que não trabalhava, as dificuldades econômicas, sociais, esses 2 filhos pequenos que ficaram sem o pai, esse espírito que perdeu a oportunidade de uma reencarnação para se reerguer, quem repara? Nós temos algum mecanismo na sociedade precária? Quando muito, a justiça humana evoluiu para dizer que a prisão deve servir também para um arrependimento, não, para uma ressocialização, porque a prisão é um isolamento para aquele cara não cometa novamente, num determinado momento, o crime que ele cometeu, a proteção da sociedade. Espera-se que ele se recupere. Bom, não preciso perguntar a ninguém que nas prisões brasileiras a recuperação, a probabilidade, até porque o próprio sistema prisional não dá nenhuma oportunidade do cara se recuperar. Ele precisa ter muito boa vontade para querer se recuperar. Alguns se recuperam. É até injusto dizer que todos, mas generalizando, não há recuperação, não há arrependimento. Ele entra, cumpre a pena, sai e, de repente, quantos são reincidentes? São porque o sistema prisional não resolve, né? E os danos que ele causou à família, não só o espírito que ele tirou a vida, mas os danos. Quem vai reparar? Agora, na justiça divina, não, meus irmãos. Primeiro que o isolamento já é uma expiação, é uma oportunidade de um possível arrependimento e ainda tem de quebra, pode ter uma exceção de encarnado, as coisas começam aí, e o processo obsessivo às vezes é muito cruel. Né? Na justiça divina lá, no umbral, que ele vai passar um estágiozinho no umbral da erraticidade, ele tem tempo para se arrepender, né? É um processo penoso, ele começa a pensar no que ele fez. Tem um exemplo muito bom que eu falo do Nosso Lar, é um momento sublime do capítulo, final do capítulo 1 do Nosso Lar, quando André Luiz entra num processo de arrependimento, já está exausto, está naquele plano vibratório do umbral, já está desistindo, ele não tem como desistir, porque ele não morre, o espírito não morre, mas ele já está a ponto de desistir, faz uma prece arrependidíssimo de tudo que ele, meditando, descobriu que fez na vida de encarnado, e ele sente um toque, e ele olha, é o Clarencio. Quem lê o livro Nosso Lar se lembra do Clarencio, que foi o guia dele durante toda quase a obra de André Luiz. O Clarencio disse: meu filho,
vim aqui te ajudar. Ele disse que aquilo foi repetição. Dali ele foi pego com uma maca, os senhores se lembram, quando ele viu, ele estava cruzando no portão da Polônia, nosso lar. Arrependimento foi o que fez ele ser ajudado, fora a intercessão de outros espíritos que eram ligados ao André Luiz, especialmente de um caseiro dele, que ele uma vez ajudou numa consulta, as coisas do mundo espiritual. Né? Quem mais roubou para ele foi a mãe dele, mas foi um caseiro, que era um espírito elevado, mas era um caseiro. E por causa de um atendimento médico gratuito que a mulher dele pediu muito, foi esse caseiro que foi o grande intercessor para que o Clarence fosse tirar ele, e o arrependimento, que é fundamental. E este espírito, desse exemplo, desse assassino, vai ter várias reencarnações, porque ele tem muita coisa para reparar com esta mãe, e aí vai ter interligações, ele vai ser tio, filho, irmão, sobrinho, porque a família é o grande lugar da gente resolver essas questões. A família é o lugar mais comum de se resolver questões de vidas passadas, problemas de vidas passadas. Ou seja, a lei divina, meus irmãos, não foi feita para punir. A lei divina foi feita para nos ensinar. A expiação é algo pedagógico, para a gente descobrir a dor que a gente causou e se lembrar, meu Deus, eu não posso fazer isso de novo. Isso é muito cruel. Né? Ele educa o agressor através do arrependimento da expiação e repara o mal causado em outras encarnações, que esse espírito vai ter que reparar. E quando ele não reparar, ele não obtém o perdão, o espírito evolui. Por isso que ele fica... Porque punir por punir não tem eficácia. Quando a gente prende o cara, a vida daquele cara que ele assassinou vai voltar? Se ele tivesse dado um tiro nas costas e aquela pessoa ficou paraplégico, aí eu vou lá, sou vingador, e digo assim, Deus, deixa comigo que eu vou resolver esse problema. Deixa comigo, vou lá, dou 2 tiros nele, mato ele. Eu fiquei paraplégico. Vou voltar a andar? Vou ser curado? A justiça divina você repara. E espiritualmente, claro que nós entendemos a vida espiritual e entendemos isso para muitas pessoas. Ah, meu amigo, o cara foi para casa, saiu da cadeia, está ali, está na boa. Não está na boa, porque essas pessoas não acreditam na vida espiritual. Nós, é por isso que eu chamei lá os fundamentos espiritismo, para a gente entender isso, a gente tem que entender o que é a vida espiritual. Tem que entender o que é obsessão, tem que entender o que é o momento vibratório lá do umbral, essas coisas a gente tem que entender, senão a gente acha, pô, mas o cara passou bacana, não. Ou seja, punir por punir, não volta à vida de quem ele matou, não muda as condições dessa mãe que eu falei, nada disso. Mesmo que eu contrate um cara, Deus, vou resolver. Isso é o justiceiro vingador. Sabe qual é o justiceiro vingador? Ele bota uma algema no cara que fez mal a ele e bota outra nele. E passa várias encarnações preso a ele, querendo obsidiar, perseguir, derrubar. Nem o cara que matou evolui, nem ele evolui. É o caso que eu falei da palestra do Haroldo, o cara que matou isso vai levar séculos de encarnações para ver se dá uma melhoradinha. E agora vamos falar da virtude do perdão do homem, e começa com essa frase aqui que é esclarecedora. Perdoar não é esquecer de amnésia, alguns dizem que é Alzheimer. Perdoar é quando você lembra do que ocorreu, mas não sente dor. Isso é cura. Mas não é cura do mal, ou seja, aquele cara que ficou paraplégico, eu falei do exemplo, que levou 2 tiros do assaltante e ficou paraplégico, vai ser curado, não vai voltar a andar, não. Vai curar o ódio dele que corrói. O ódio, o rancor, a mágoa, o ressentimento são sensações muito ruins. Então vamos para a virtude do perdão. Primeira coisa que a gente tem que entender: justiça divina é responsabilidade de Deus. A nossa é a virtude do perdão. Essa é a responsabilidade nossa. É nossa responsabilidade como seres espíritos que somos, entender quanto o perdão é uma virtude, quanto o perdão nos faz bem. Ou seja, é uma virtude a ser conquistada, difícil, não é de um dia para outro. Nessa situação extrema que eu falei, você pode levar 5 anos, 10 anos, mesmo mentalizando, mesmo sendo espírita, mesmo entendendo, a gente entende tudo, sim, mas
filho por conta de um celular, né? Esse sentimento de ódio, aquele lá no pensamento, se eu pudesse ir lá, dar um dia igualzinho ele deu, e daí? Seu filho vai render? Vai mudar alguma coisa no seu filho? Os danos que você fez, vai mudar alguma coisa? Não. E espiritualmente você fica igual a ele. Você faz a mesma coisa com ele que ele fez com você. Então, não tem. Ou seja, e a gente só evolui com virtudes. E se nós acreditamos, né? Que a nossa felicidade, o caminho da nossa felicidade é a virtude que a gente vai incorporando ao nosso espírito, que a gente chama inteligência espiritual ao longo do tempo, que é o arcabouço das virtudes, Padre Telefone. Esse é o caminho da felicidade, cabe todos. Fácil? Não, difícil. Virtude é algo difícil. Mas a gente precisa. As grandes coisas custam um pouco mais. O objetivo da virtude do perdão é não fazer com que o crime se transforme em ódio, raiva, mágoa, rancor por parte da vítima. Emoções que fazem mal a quem sente. Por isso que aquela primeira fase diz que você se cura. Você não se cura do dano que ele causou, você se cura do ódio, da mágoa, o rancor que vai lhe corroer espiritualmente ao longo da vida e às vezes o seu corpo. O ódio, o rancor, corrói o corpo. O Ramatiz responde uma pergunta das energias que você emana contra você mesmo. A gente diz que o ódio é um veneno que você dá ao outro, mas você toma e quem sente o mal principal é você. Porque às vezes você sente ódio do cara e o cara continua absolutamente no mundo material numa boa. Às vezes algumas pessoas emanam ódio e também fazem mal ao outro. Não tem olhar de seca pimenteira? Não tem gente que chega no teu jardim, mas que roseira linda, né? Olha que flor bonita. No dia seguinte a roseira está lá, caridaça, né? Alguém já deve ter visto esses comentários, porque a energia e o pensamento que nós emanamos tem poder. Mas isso corrói você. E aí o Ramatiz fala, eu sou espírita, mas sou universalista também. Gosto muito do Ramatiz. Respeito os kardecistas. Aliás, os kardecistas não, os kardecianos, desculpe, o kardecista não existe, kardecianos, que entendem que o espiritismo é Kardec, mas eu entendo que o espiritismo é Kardec, gosto muito do Ramatiz, vou citar em palestra volta e meia, para repetir alguns centros, quando vem falar em Ramatiz, ai meu Deus, né? Mas tudo bem, só estou. Não, bom, mas eu gosto muito, leio muito, estudo, e então tem uma pergunta de Ramatiz que diz: doenças, úlceras, cânceres, são de ódio acumulado, lhe corrói, você até corrói o outro, mas lhe corrói. Isso é um efeito físico, não estou falando dos maus sentimentos que estão corroendo o seu espírito, que você um dia vai espiar por isso não. Ou seja, são emoções que agem com você. Então o perdão transforma, o perdão é autoproteção. É como se você botasse um escudo para que esses males não fizessem efeito em você. O que ele fez. Mas que o seu ódio também não lhe corroa, ou seja, o mal que o outro produziu não se transforma em mim, ódio, raiva, rancor e ainda mais desejo de vingança, que é o caminho para o obsessor, é o justiceiro, o vingador. O obsessor, como eu disse, você fica algemado para aquele cara que fez mal, vão os dois para o umbral. Ele porque fez mal a você e você que está com permanente desejo, não evolui, não reencarna e fica lá elaborando o mal e perseguindo aquele espírito o resto de várias, até um dia que a espiritualidade seja: meu Deus, o que eu estou fazendo? Não resolvo nada e estou aqui preso nessa. Isso demora. Até que aquele primeira luzinha do arrependimento, e André Luiz não fez nada disso. André Luiz, se lembra do nosso lado, era considerado um suicida pelos desvaios que ele... Suicida! Mas ele dizia assim, mas eu não matei, não, você não matou, não. Você fez coisas como alcoólatra, é um suicida, como toxicômano, é um suicida. Mas ele já está, às vezes, obsidiado por um outro que está ali, querendo usufruir dele, e ele entra, ele não tem força para reduzir. Nós falamos, né? A espiritualidade nos mostra isso. Então, espíritos imperfeitos, não necessariamente, uma coisa que é bom a gente lembrar: nós somos boas pessoas, somos espíritos imperfeitos, mas não sentimos o mal, não queremos fazer o mal o tempo todo, não. Os senhores não estão aqui tentando mudar, os senhores estão aqui num negócio para conquistar o bem, para aprender. Mas de vez em quando, eu não sou ciumento, de jeito nenhum eu não sinto ciúme, mas um dia
o cara percebe ou ela percebe um olharzinho, mas o que é isso? A gente conhece as pessoas nas situações, já ouviram gritar. Eu não sinto raiva de ninguém de jeito nenhum. Aí esbarrou no carro novo lá no trânsito, pega um pedaço de pau, vai lá quebrar. Às vezes dá um tiro, uma safra no carro, outras histórias. Eu uso o carro porque parece que o carro é um lugar de despertar do mau sentimento, que é uma maravilha. Então, se ele é novinho e dá uma arranhada, aí o negócio sai de controle. Você não é mau, você não tem mau sentimento todo o tempo, não. Mas é por isso que nós somos imperfeitos. De vez em quando, aquele mau sentimento que a gente não colocou, porque é o Espírito Bom, né? Nós somos imperfeitos. Tem outro livro que é o Espírito Bom, não tem mais mau sentimento. Ele encarna para passar por provas e grandes missões, que são muito poucos na Terra. Né? Mandou-se, Teresa de Calcutá, Gandhi, o próprio Kardec é reconhecido no Espírito Bom. Mas eles têm missão e têm provas, eles submetem a situações difíceis para ver se aquele mau sentimento aparece, não aparece. E tem uma classe de espírito bom que tem que ser assim, os nossos anjos da guarda, tem que ter uma paciência com a gente enorme. Anjo da guarda, se ele tiver espírito bom, ele deve ter, mas onde é que se vê esse cara? Eu peço para ele fazer, ele fica fazendo, eu não aguento mais. Se ele fosse assim, nós já teríamos sido abandonados por muitos anjos da guarda. E não somos, né? Porque eles são espíritos bons. Eles têm bons sentimentos e nunca tem maus sentimentos. Nós temos de vez em quando, e é quanto basta para sermos imperfeitos. Estamos aqui trabalhando para eliminar esses maus sentimentos. E nós convivemos com outros imperfeitos, ou seja, você fere e um dia será ferido, não tem jeito. Porque nós estamos num planeta de espíritos imperfeitos. E toda hora, por mais bonzinho que você chega, controla os maus sentimentos, domar os maus sentimentos, mas tem alguém que vai te agredir. E aí, quando você reage com um mau sentimento, pronto. Tem uma pegadinha que eu digo que a justiça divina coloca para a gente, que é perfeita para a gente escorregar, a tal da tentação. Tentação, rapaz. Você está lá quietinho, mas às vezes dá uma tentação de fazer alguma coisa errada. A tentação é uma prova. A tentação é uma prova que é colocada nas nossas vidas para ver se a gente resiste. Quer ver um exemplo do caso de Chico, de espírito bom? Chico um dia estava andando pela rua de Pedro Leopoldo, de bracinho dado, com o espírito amigo, com o Naldinho, que era um assistente dele, que ele gostava, de repente ele olhou o sujeito lá, catando lixo do outro lado da rua. Ele parou. Ele olhou para aquilo lá, olhou para aquele sujeito lá, o Naldinho atravessou a rua, foi falar, falou, conversou, voltou, o Naldinho olhou para ele. Gente, o que você vai fazer? Aquele cara está catando lixo lá. É que você não sabe a luz que aquele espírito emana. Luz, né? É uma prova. Ele pediu para encarnar assim. Em outro momento ele foi, lá atrás ele foi muito poderoso, ele fez mal a tantas pessoas, mas ele se elevou, se curou. Sabe por que eu atravessei? Pela aura de luz que eu vi. Eu digo, meu Deus, como um cara catando lixo dessa luz, quando eu cheguei lá e vi a elevação daquele espírito, você não imagina, meu filho, vou embora. Eu conversei com ele, é assim, estava em prova. Estava ali naquela situação para ver se ele não tem um arrobo de errar de novo. São os caminhos insondáveis da justiça divina, né? Então a terapia do perdão protege o nosso espírito para a gente não se contaminar com o mal do outro. Ou seja, o meu perdão não libera o outro da justiça divina, e isso nós temos que ter convicção dos valores espíritas. Porque eu perdoo, a justiça divina vai acontecer, mas me protege dos efeitos dos meus maus sentimentos, porque senão eu passaria a fazer a mesma coisa do que ele fez como agressor. E o perdão é um escudo, é uma proteção que impede que a semente dele do mal germine em mim, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, e que eu me torne um disseminador do mal, ou seja, um justiceiro, um vingador, um obsessor. Então, meus irmãos, Freud, a cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor. Não falei nem de um espírito, Freud, a frase dele.
É um processo, mas é um processo difícil. Aí todo mundo diz assim, ótimo, mas e aí, virtude é difícil, né? Ou seja, o perdão é uma virtude como o qual precisa um longo processo de aprendizado. Tem o objetivo de curar o ódio, né? Curar aquilo que você foi ferido, curar o ódio que você pode sentir, a mágoa, porque essas coisas te destroem e é uma dádiva para quem são ascendido. É difícil de entender isso, né? Perdoar, uma dádiva. Perdoar não tira o que a justiça divina vai fazer com aquela pessoa, não tira, mas protege você do mal. É como se você tivesse ferida sangrando. A primeira coisa vai estancar o sangramento, não cura, não fecha a ferida, não cura, não repara o mal, não faz o outro que te agrediu se arrepender, não muda o acontecido, mas garante que o mal do ódio, do rancor, da mágoa cesse em você, para você não ficar igualzinho ao agressor. Ou seja, te livra da algema que você bota quando você tem rancor, ódio, ressentimento de alguma coisa, e às vezes banal, que o outro fez por você. Difícil aprender a superar essas coisas, principalmente em negócios extremos, é difícil, mas mais uma vez, ser virtuoso é difícil. A justiça divina, meus irmãos, é atributo de Deus. Nós não somos pessoas para fazer justiça. Nem Jesus, com a adúltera, apenas disse: não peques mais, não repete o erro. Vai. O erro dela, quem ia resolver era a justiça divina. Ele apenas a perdoou e pediu que ela não repetisse. Isso é terapêutico para nós. Isso nos cura, isso nos torna virtuosos. E, para encerrar, estou no fim, eu tenho estourado o tempo, eu sou mestre de estourar o tempo. O cenário é meio sombrio. Se eu falei de justiça divina, se eu falei de perdão, uma frasezinha de 8, 10 palavras na tradução, nada, tudo que eu possa falar, ela nos dá a grandeza do perdão. Ela foi dita num momento muito difícil do nosso Rabi da Galileia, mas ela sintetiza profundamente o que é o perdão, dito por alguém de uma elevação espiritual extrema, um espírito puro, mas que nos ensina perfeitamente o que é o perdão. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem